Olá, sou o Wagner Moraes e vou conduzir você nesse treinamento sobre gestão do processo de vendas. Mas antes gostaria de pedir que você tenha em mãos papel e caneta para anotar alguns conteúdos que eu vou passar aqui que não estão nos slides e também fazer algumas atividades que eu vou propor ao longo do treinamento, ok? Vamos começar então? Gestão do processo de vendas, fundamentos para gestores e vendedores. Eu costumo dizer que vendas é consequência. Vendas é resultado de alguma coisa. E que é essa alguma coisa? É de uma fórmula. Gestão de pessoas mais gestão de processos é igual a resultados. Nós vamos pensar assim, as pessoas nós já temos. Vamos imaginar que você seja essa pessoa que faz parte de uma equipe. E essa equipe, né, são pessoas certas no lugar certo. E essas pessoas vão conduzir um processo adequado e pessoas certas no lugar certo, fazendo a coisa certa, consequentemente você vai ter resultado. A palavra resultado significa isso, é uma consequência. Mas muitas empresas, muitos profissionais de vendas buscam o resultado pelo resultado. Ficam correndo atrás de números, atrás da meta, atrás de vendas de uma maneira geral, né? E essas coisas vêm de uma forma não sustentável. Um mês tem, outro mês não tem, por quê? Porque elas são resultado de uma correria, de um esforço, de algo que às vezes pela sorte, né? Orgânico, não são resultados de um processo executado por pessoas ao longo de um tempo e que certamente vai se tornar algo sustentável. Tá? Então, esse treinamento tem esse propósito, te dá conceitos e informações para que você descubra, se ainda não descobriu, ou reforce se já descobriu, a necessidade de fazer a gestão do processo de vendas. Seja você um gestor, propriamente dito, seja um vendedor. Então, nós vamos seguir adiante dentro desse tema para que realmente ao final você entenda a importância de fazer o processo de vendas e aí ter resultados mais consistentes e sustentáveis, ok? Vamos lá então? Gestão da rotina do vendedor. Olha só, falar em rotina para vendedor parece uma incoerência, né? Vendedor não gosta de rotina. Aliás, a maioria já está nessa função, nesse cargo, nessa profissão de vendedor, porque não gosta de rotina de uma maneira geral. Mas é necessário que um vendedor que queira hoje, né, prosperar, crescer, na sua profissão, que ele gerencie a sua rotina, que ele tenha uma rotina, que ele seja organizado e que ele seja disciplinado. Para quê? Né? Olha, a ideia é que o vendedor ele faça mais atendimentos e mais vendas. Quanto mais atendimentos, mais vendas, logicamente, maior a prosperidade dele e da empresa que ele representa, né? E para isso, isso aí tem que ter um suporte, né? Não se chega em mais atendimento e mais vendas do nada. Por isso que eu falei, é consequência, é resultado de alguma coisa. Resultado do quê? Primeira coisa é a gestão da rotina. E eu considero que essa consequência de ter mais atendimento e mais vendas, ela está baseada num tripé, né? O primeiro pé desse tripé é as tarefas e as metas diárias. Né? Um vendedor ele tem que ter tarefas e metas diárias. Como é isso? Né? Então, ele sabe exatamente o que ele vai fazer e ele calcula suas metas diariamente. Eu costumo dizer, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente, que meta se bate desde o início do mês. Então, meta se bate diariamente, porque não adianta você dormir em berço esplêndido durante todo o mês e chegar no final do mês e querer bater a meta. Isso não é sustentável, né? Pode ser até que você consiga, mas não é sustentável. A ideia é que você tenha tarefas diariamente e que vão te conduzir a bater uma meta diariamente. Então, aí você realmente tem algo sustentável e que você vai gerenciando dia a dia, né? Não, puxa, passou uma semana, passou 15 dias, chega na última semana, você ainda não está em condições de bater a meta. Por quê? Porque você não foi fazendo a gestão das suas tarefas, das suas metas diariamente. O segundo pé desse tripé é a agenda diária.
Ok, eu listei as minhas tarefas, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho metas diárias, mas eu deixo isso solto. Eu não faço uma agenda, eu não organizo o meu dia para cumprir essas tarefas e buscar essas metas diárias. Então, todo vendedor organizado, disciplinado, precisa e tem uma agenda diária. E essa é a diferença entre um vendedor vencedor e um vendedor medíocre. Medíocre significa mediano, né? Aquele que não está lá embaixo, lá em cima, é que fica ali no meio do caminho. Então, é necessário que você organize essas tarefas e busque essas metas de acordo com uma agenda diária. Você vai organizar a sua rotina através de uma agenda diária. E o terceiro pé desse tripé é a preparação. Você precisa estar preparado. Às vezes você ter tarefas lá bem definidas, tem uma meta diária, você fazer a sua agenda e não está preparado para cumprir essa agenda. O que é preparação? Você tem que estar preparado sabendo sobre o mercado, você tem que estar preparado sabendo sobre os concorrentes, sobre o seu cliente, sobre os seus produtos e serviços, sobre a operação da sua empresa, né? Você tem que estar preparado com habilidades e técnicas de vendas. Por quê? Porque com isso você certamente vai conseguir ter mais atendimento e mais vendas. Então você tem um tripé que é a base para isso. Então, para você conseguir resultados sustentáveis de curto, médio e longo prazo, você precisa realmente definir tarefas e metas diariamente, desde o começo do mês, fazer a sua agenda diária e cumpri-la, né, e ser fiel a essa agenda, e estar preparado para sair para a venda, para sair para o atendimento de uma forma completa, sem dúvida. E você vai ter muito mais condição de ter sucesso, porque você vai atender o seu cliente com competência, tá ok? Então, primeira coisa, primeira necessidade de um vendedor é fazer a gestão da sua rotina, ok? Agenda diária do vendedor. Nós falamos aqui, nós vimos que a agenda diária é um dos pés do tripé que suporta o resultado que nós queremos, que é mais atendimento e mais vendas, na verdade. Mas como fazer essa agenda? Eu tenho algumas dicas, alguns pontos que eu costumo mostrar que são fundamentais, são essenciais e básicos para se fazer uma boa agenda do vendedor. É lógico que não são exclusivos, você pode colocar outros pontos, mas esses 5 pontos que eu vou mostrar aqui são fundamentais, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar está a prioridade do dia. O que você tem que fazer naquele dia que é prioritário? Pode chover, pode fazer sol, pode chover canivete aberto, que você vai cumprir e vai fazer isso que é prioritário. E não precisa ser na primeira hora do dia, não é aquilo que você vai fazer em primeiro lugar, não. Pode ser que você tenha um compromisso prioritário às 3 horas da tarde. Mas você vai organizar a sua agenda de tal forma que naquele horário você vai estar disponível para aquele compromisso. Ou se é alguma coisa que você tem que fazer uma tarefa, como elaborar uma proposta, ou um orçamento, um relatório, você sabe que naquele dia você vai ter que fazer aquilo e ajustar a sua agenda para que dê tempo de você fazer aquilo. Então, essa é a prioridade do dia. Em segundo lugar, você vai estabelecer a sua meta do dia. Você vai calcular lá com base na sua meta mensal, por exemplo, dividir lá por dias úteis, por exemplo, e vai dizer, olha, minha meta é essa. E você vai escrever na sua agenda. E se você tem uma venda de ciclo curto, por exemplo, você trabalha no varejo que vende todo dia ali, tira pedido ali todo dia, né? Você pode colocar uma meta de quantidade ou meta de valor. Ou se você tem uma venda de ciclo longo, você pode colocar lá propostas que você tem que elaborar e entregar, orçamentos que você tem que entregar, enfim, aquilo que você faz que vai no futuro gerar venda e que você precisa fazer naquele momento, ok? E em terceiro lugar, você vai colocar ali e listar os prospects que você tem que contatar naquele dia. Então você vai lá na sua lista de leads e vai pegar lá 3 ou 4 ou 5, não sei qual é a disponibilidade de tempo que você tem, mas você vai colocar todos eles lá e
por nome. Você vai colocar empresa A, empresa B, empresa C, cliente A, cliente B, cliente C, não importa. Mas tem que nomeá-los, não coloca apenas quantidade. Por quê? Porque fica muito vago. Você tem que ter foco. Meu foco é atender esses prospects. E aí você vai ticando lá à medida que você vai atendendo no dia aqueles prospects. Em quarto lugar, nós temos os clientes ativos a contatar. Você vai listar ali aqueles clientes da sua carteira e que você quer conversar com ele naquele mês. Você vai dividir ali no mês os clientes que você sabe que naquele mês vão fechar negócio, vão fazer pedido, são clientes constantes, que estão ali ativos na sua carteira. Inclusive pode estar lá no CRM, você já colocou a tarefa ali, naquele dia vai aparecer na tarefa lá no CRM que você tem que contatar aquele cliente. Então você lista ali e vai fazer os contatos que você relacionou. E por fim, os clientes inativos a contatar. Você vai pegar aqueles clientes que você tem lá na sua carteira e que estão lá parados, não sei há quanto tempo, e vai trazer eles para a sua memória, vai colocar na sua agenda e vai fazer contato com eles. Olha, quanto tempo que eu não falo com você, e aí, como é que você está? Olha, vamos fazer um pedido, você está precisando de alguma coisa? Ou então, se você ele fala, não, mas eu pelo menos estou te mandando um abraço aí, um bom dia, enfim. Você tem que ativar esse cliente, ele tem que você tem que colocar na memória desse cliente a sua empresa novamente. E aí ele vai se tornar novamente o cliente ativo. De repente até ele pode, por você ter feito um contato com ele, está com uma necessidade, você até tira pedido. Já aconteceu com alunos meus, né, que fizeram esse trabalho, seguiram essa agenda, de repente eles conseguiram tirar pedido instantaneamente ali por ter feito contato com um cliente que eles não faziam há muito tempo e que calhou daquele momento que aquele cliente tinha uma necessidade, eles acabaram fechando o negócio. Então, essa é a agenda que você deve fazer, ok? E continuando a falar sobre a agenda diária, eu quero te dar aqui uma dica muito importante de como fazer a agenda do dia seguinte. Vamos fazer a agenda do dia seguinte. Você, a partir de amanhã, vai fazer a agenda da maneira que nós vimos aqui, vai colocar todos aqueles tópicos, né? Colocar a prioridade do dia, a meta do dia, os prospects, os clientes ativos, os clientes inativos. E aí você vai sair para cumprir aquela agenda. E aí, por algum motivo, ou porque houve um imprevisto, ou porque você se estendeu um pouco mais com o cliente, enfim, não conseguiu cumprir toda a agenda. Então, como fica a agenda do dia seguinte? Você vai colocar na agenda do dia seguinte, como prioridade do dia, aquilo que você não conseguiu fazer no dia anterior. Então, se você não conseguiu fazer sua prioridade do dia, que é uma coisa muito triste, né? Você tem que a prioridade do dia, já, o nome já fala, é prioridade, ela passa a ser a prioridade do dia seguinte. Se você não conseguiu bater a sua meta do dia, você tem que acumular a sua meta do dia, ela tem que ser prioritária ali, eu tenho que bater essa meta. Se você não conseguiu falar com algum prospect naquele dia que você tinha listado, ele passa a ser prioridade, contatá-lo passa a ser prioridade naquele dia. Enfim, tudo que você não fez, logicamente, se você não fez mais de uma coisa, você vai escolher aquilo que é mais importante e colocar como prioridade. De repente, no dia seguinte, já tem uma prioridade, você já tem um compromisso. Então, você vai, infelizmente, ter duas prioridades. Mas o que acontece é que muita gente deixa a coisa passar, vai ficando para trás. Joga para debaixo do tapete. Então, isso é uma maneira de você não deixar nada para trás. Você tem compromissos a cumprir, você estabeleceu uma prioridade, estabeleceu uma agenda, e essa agenda, por algum motivo, não pode ser cumprida, ela tem que passar para o dia seguinte. Você não pode esquecer, não pode postergar, não pode colocar debaixo do tapete. Então, é assim que funciona o dia seguinte. Aí, uma outra dica que eu dou é o seguinte: faça sua agenda, de preferência, no final do dia que você está terminando, à noite, por exemplo, ou, logicamente, antes de começar o dia seguinte, antes de começar o dia do trabalho. Por quê? Porque você vai fazer uma agenda para aquele dia, ela tem que estar pronta antes de você começar. Eu, particularmente, costumo fazer de noite. Eu estou em casa, eu paro tudo que eu estou fazendo e, pelo menos antes de dormir, eu elaboro a minha agenda do dia seguinte. Então, é assim que a gente organiza a nossa rotina, ok?